Ok. Então, constelação familiar, pessoal, é uma técnica que foi desenvolvida por um terapeuta alemão chamado Bert Hellinger. E a grande peculiaridade dessa técnica é que ela trabalha com o que a gente chama de representação espacial, né? Diferente de uma terapia convencional, né, que a grande ferramenta é dialógica, né, você incentiva o cliente a falar sobre os problemas dele e tal. Numa constelação, a gente precisa de muito pouca informação, né? Nós pedimos para a pessoa representar espacialmente, né? Essa técnica foi pensada num primeiro momento para terapia de grupo, né? Então, normalmente nós convidamos pessoas para representarem papéis do campo familiar do cliente, né? Ele posiciona o que a gente chama de representantes, né? Convida pessoas que participam, que estão assistindo a sessão, para ocuparem lugares. Então, como é que funciona, né? Inicialmente, a constelação foi pensada realmente para ambiente familiar, né? Para conflitos dentro da família, né? Até hoje, acho que é o tema que a gente mais trabalha, né? Dificuldades de relacionamento dentro da família. Dificuldade de relacionamento com o filho, com o irmão, com o pai, com a mãe. Como que a gente faz isso numa constelação? A pessoa não vai contar para mim qual que é o conflito, né? Ela vai posicionar esses representantes, né? Vai convidar alguém para ser o irmão, alguém para representar o pai, alguém para representar a mãe, né? Essas pessoas são posicionadas espacialmente. E a partir desse momento, então, esses representantes, eles começam a entrar em sintonia com a história do cliente, né? O que a gente chama de abrir, né, um campo morfogenético, né? Um campo que nos permite acessar informações daquele campo familiar, né? Daquela história ancestral. E a partir dessas informações, né, de como os representantes vão se sentindo nesses lugares, a gente vai começar a entender, no primeiro momento, qual é o problema, né? E a partir dessa imagem inicial, os representantes sentem vontade de fazerem movimentos, né? Esses movimentos dos representantes nos ajudam então a entender para onde um possível caminho de solução para o conflito, né? Basicamente isso é uma constelação, ok? Tem diversas maneiras de se trabalhar, né? Eu posso trabalhar de uma maneira mais analítica, né? A chamada constelação tradicional, ou de uma maneira muito sensorial, né, muito focada em sentir e não em explicar o que está acontecendo, né? É o universo das novas constelações. Existem várias maneiras de explicar e de entender isso que eu estou chamando de campo morfogenético, né? Então vai desde o pessoal mais restrito, né, que está trabalhando aqui, está assumindo que a constelação é uma técnica projetiva, né, em que eu estou criando um contrato indutivo para a pessoa projetar coisas que tem dentro de si e visualizar na imagem que se constrói, né? Até o pessoal que faz leituras bem mais metafísicas, né, em que se fala de constelação quântica, de acesso, né, a informações quânticas aí do campo familiar da pessoa, né? Então, isso, num outro momento, pessoal, eu vou produzir um videozinho sobre essa história de constelações quânticas, né? Muitas pessoas têm me perguntado, né, essas semanas, né? Eu vou produzir um vídeo, né, dando um pouquinho da minha opinião de como eu vejo essa questão. Eu acho que é importante a gente debater isso. Eu, tradicionalmente, eu fico mais restrito, né? Eu gosto de pensar na constelação como técnica projetiva, né? Em que eu estou fazendo um convite ao cliente para visualizar na imagem, né, acessar informações inconscientes que normalmente que atuam, né, que definem o comportamento dele, mas, né, que ele não percebe. E que nesse processo de se dar conta dessas dinâmicas, né, ele pode então refazer esses contratos inconscientes e modificar o seu comportamento, a sua relação com esses elementos que ele está vendo. Ok? Então, basicamente, esse é o universo da constelação. É isso que a gente procura, né? Então, eu vou estar trabalhando com o cliente dois elementos fundamentais, né? O primeiro é o olhar, a questão de a gente se permitir olhar para determinadas dimensões dos nossos problemas que normalmente nós não olhamos, né? Nós construímos estratégias, pessoal, para não olhar, né? É estratégico. O inconsciente, ele deliberadamente faz com que a gente não olhe.
existem razões para a pessoa não querer olhar, né? Que são justificáveis em vários contextos. Mas não costuma ser uma boa estratégia a longo prazo. Em algum momento eu preciso olhar. E a constelação é um ambiente terapêutico onde nós fazemos a proposta, né? Aqui é seguro que você olhe. E nós sabemos que a partir do olhar, do se permitir ver, né, eu posso então fazer toda a diferença. A história toda pode ser reconstruída, ok? Então esse é o elemento fundamental, permitir-se olhar. O segundo elemento fundamental é, a partir do momento que eu olho, que eu vejo, trabalhar a aceitação do que está sendo visto, né, da realidade da qual eu estou me fazendo consciente. E isso aqui basicamente resume o que uma constelação faz com o cliente, né? O convite para olhar, o convite para aceitar, né? Aceitar não no sentido passivo, né, de resignação, né? É assim. Aceitar no sentido de olhar e falar, é assim, esta é a realidade, né, do que acontece comigo. Né? Parar de brigar com a realidade, pessoal. É nesse sentido que eu estou trabalhando a ideia de aceitação, tá bom? É claro que nem toda constelação eu consigo olhar e nem toda constelação eu consigo aceitar, né? É muito comum que às vezes o cliente não consiga olhar, né? Acho que todo mundo que participa de constelações já viu situações em que a pessoa que menos tira proveito da constelação é o cliente. Os representantes, né, tiram insights maravilhosos, quem está assistindo fica lá, né, extasiado com o que está vendo, e o cliente com aquela cara de, né, não estou entendendo nada, não estou sentindo nada. Isso significa o quê? Ele está bloqueado para ver. Né? E ok, não, a gente não vai brigar com isso, né? Mas é importante que ele tenha consciência de que existe o bloqueio. Né? É um dado importante para ele aprender também. Okay? A mesma coisa acontece em relação à aceitação. Nem sempre o cliente consegue aceitar o que ele vê. E tudo bem, também não vou brigar com isso, né? Mas é importante que ele tenha consciência do bloqueio para aceitação. Né? Esse é o grande feedback que ele vai trazer de uma constelação nessa situação. Tudo bem até aqui? O meu áudio tá bom, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo bem? Ok, obrigado. A Paula Codina está compartilhando aqui, né? Ela é consteladora também, pelo que eu estou vendo. Né? A cliente ligou no dia seguinte e perguntou se podia desconstelar. Exemplo perfeito, Paulo, obrigado, da resistência. Né? Falou, nossa, tem como deixar de ver o que eu vi, né? Tem como passar uma borrachona nisso? Não tem. Né? Má notícia, não tem. Né? E, na verdade, boa notícia, não tem como apagar. Né? Você precisa olhar para aquilo. Aquilo está pedindo para ser visto. Né? E o que o cliente vai aprender com o tempo? Né? Todos nós, pessoal, pagamos um preço por não olhar. Né? Porque as situações vão se formar para pedir com cada vez mais ênfase que a gente olhe. Né? As doenças estão a serviço disso, os acidentes estão a serviço disso, as nossas sabotagens, né? A perda do emprego, o fracasso do negócio, o fracasso de um relacionamento, muitas vezes são situações que estão nos pedindo, olhe, por favor, para que você possa curar isso. Né? Então, essa é o grande insight para o cliente. Você não quer olhar? Tudo bem, né? Mas existe um preço que você está pagando. Né? Se você está disposto a pagar o preço, ok, é a sua vida. Né? Eu, como constelador, eu não vou interferir nisso. Mas quer um bom conselho? Né? Olhe e cure, né? Porque você se livra desse processo. Né? É melhor olhar. E esse feedback, em algum momento, vai cair para todos nós. Né? Nós que gostamos de constelação já manjamos isso. Né? Nós trabalhamos, né? A gente se esforça para trabalhar a nossa resistência a olhar. Ok? Tudo bem até aqui? Para quem não conhece constelação, dá para entender um pouquinho? Daqui a pouco a gente vai entrar na parte prática, pessoal, vai ficar mais claro. Né? Eu não, acho que só na teoria talvez não dê para... Ok. Então, de qualquer maneira, eu ia, né, relembrar com vocês o que é uma constelação, para a gente conseguir entender o que é uma autoconstelação. Né? Que é basicamente esse exercício. Né? Então, eu falei para vocês que a constelação inicialmente foi pensada como algo para ser trabalhado em grupo. Né? Tem pessoas que assistem, tem pessoas que eu convido para representarem, né? E tem o cliente e o constelador. Nem todo mundo fica confortável de trabalhar seus temas em grupo, em público. Né?
Então, para lidar com essas resistências, né, alguns terapeutas, né, que trabalhavam desde o início com Hellinger começaram a propor, né, adaptações da técnica original para ser usada em consultório apenas entre o cliente e o constelador. Né. O Hellinger, até onde eu tenho conhecimento, nunca trabalhou com constelações individuais. Né. Mas você tem gente que acompanha ele desde o início, né, inclusive o terapeuta que organizou o primeiro livro do Hellinger, né, a Simetria Oculta, que eu não vou lembrar o nome do alemão agora, né, trabalha com constelações, sempre trabalhou com constelações individuais. Ok, então tem um exercício que eu posso fazer entre cliente e constelador. Eu posso simplificar um pouco mais esse exercício e fazer sozinho, né, para mim mesmo. Né, um exercício sistêmico em que eu posso olhar para alguma coisa. Isso é uma autoconstelação, ok? Então, eu vou dar uma explicadinha de como funciona, né, as técnicas que a gente pode utilizar. Em seguida, eu vou dar exemplos práticos. Eu vou dar um exemplo prático e sugerir um exercício para nós fazermos juntos. É mais ou menos como o roteirinho que eu estou pensando em fazer com vocês, tá bom? Então, vou dar uma breve explicação, vou abrir para tirar dúvidas e a gente vai para a parte prática em seguida. Então, eu falei para vocês, pessoal, né, que então nós vamos trabalhar no exercício de olhar e o exercício de aceitar. Né? Olhar o quê? A dimensão sistêmica. Né? Então, autoconstelação é uma coisa muito simples de fazer, é muito simples, mas é extremamente eficiente. Né? E é um exercício para eu desenvolver o olhar sistêmico. Né? É um convite para olhar para essa dimensão sistêmica. E o que é isso? Né? Nós vivemos normalmente na fantasia, na ilusão do indivíduo, né? De que nós somos algo desconectado do universo externo. Né? Eu estou aqui, as pessoas estão lá, o mundo está à minha volta, né? Mas eu estou aqui, desligado do mundo. Isso é fantasioso, isso é ilusório, nós estamos o tempo todo conectados, o tempo todo conectados. Né? E acho que a crise da pandemia acho que veio esfregar isso na nossa cara, né? Ninguém está isolado, né? Mesmo quando a gente tenta se isolar, a gente não fica isolado. Né? Nós estamos permanentemente conectados. Essa é a dimensão sistêmica na nossa vida. E normalmente a gente não tem consciência dessas conexões, né? E do quanto isso está nos influenciando, né? E do quanto nós estamos influenciando as outras pessoas. Né? Então, exercícios de autoconstelação, pessoal, são oportunidades da gente lembrar da dimensão sistêmica, são convites para olhar para essa dimensão. Né? Uma dessas dimensões que é fundamental e é fundante do nosso universo sistêmico, né, é a nossa herança transgeracional. Né? Nós pertencemos a uma família, né? Então nós gostamos de nos olhar como indivíduos. Né? O Marcelo, adulto, né, morando sozinho, eu gosto de olhar para essa dimensão. Né? O Marcelo que resolve a vida dele, que tem o trabalho dele, que tem as relações dele. O Marcelo, indivíduo. Né? Esse Marcelo, indivíduo, ele é apenas, né, a primeira casquinha de uma cebola que é sistêmica. Né? Na minha maneira de atuar com as pessoas, de me relacionar com as pessoas, de me relacionar com o meu trabalho, de me relacionar com o meu espaço, né? Eu estou dialogando com, por exemplo, a modelagem que eu fiz da figura do meu pai e da minha mãe. Da maneira como eu me comunico com vocês agora, pessoal, por exemplo, estão presentes elementos que eu herdei do meu pai e da minha mãe. Né? A forma como eu me comunico, a estratégia de explicar, a estratégia de me relacionar com os alunos, né, ou com o público, né, são sistêmicas, foram modeladas a partir de um lugar, né, e principalmente na minha infância e principalmente da figura do meu pai e da minha mãe. Né. Vocês observando a maneira como eu me relaciono com vocês, né, com um pouquinho de sensibilidade, vocês não vão ter dificuldade de descrever como o meu pai e a minha mãe se comunicavam comigo, por exemplo, ou como eles se comunicavam com as outras pessoas. Eu carrego isso comigo, eu levo isso para todo lugar, né? Ainda quando eu não gosto dessa herança, né? Muitos de nós não gostam do que a gente modelou do pai e da mãe, a gente nem gosta de admitir que eles eram nosso pai e nossa mãe.
E nós continuamos carregando esses valores, né? Na verdade, essa rejeição muitas vezes reforça, né, o vínculo sistêmico, né? Ok? Então, às vezes, um exercício legal, né, e a gente vai aprendendo isso com o tempo, é se questionar o tempo todo onde está essa dimensão transgeracional nas coisas que estão acontecendo, né? Então, a autoconstelação é um pouquinho o exercício que me ajuda a lembrar, a olhar para esse lado, né, e me dá consciência do quanto, né, eu estou me relacionando com esse universo agora, nesse momento, nessa situação. Vou dar um exemplo bem básico de exercício de autoconstelação que a gente pode fazer, né? Suponhamos que eu esteja com algum tipo de desconforto. Acordei hoje, sei lá, sentindo medo, insegurança, nervoso, irritado, de mau humor, né? Alguma coisa está diferente hoje. Uma dor está presente. Eu poderia fazer um exercício, por exemplo, de autoconstelar esse desconforto e essa dor, né? Eu vou criar um representante para mim mesmo e vou criar um representante para esse elemento, que eu vou posicionar espacialmente, né? Já vou explicar como a gente faz isso. E vou ficar num lugar, né? Normalmente começo no lugar, né, a representação de mim mesmo, e me permito olhar para isso, no primeiro momento, né? Sentir como é olhar para esse elemento, como que eu me sinto. E a partir disso que eu começo a sentir, eu posso então começar a me questionar, né? Quem lá atrás teve esse mesmo tipo de desconforto, né? Meu pai, minha mãe, meus avós, meus bisavós, né? Com quem essa dor dialoga de alguma maneira. Então, como é essa história de fazer representação? A maneira mais simples de fazer autoconstelação, pessoal, é usando o que a gente chama de âncoras de solo. É colocando pedacinhos de papel no chão. Eu vou criar lugares no chão que vão passar a ter um valor simbólico. Eu vou mostrar isso daqui a pouco com bonecos. Para mim ficar circulando aqui no espaço, eu precisaria ter um microfone no corpo, né? Senão vocês não vão me ouvir mais, né? Então eu vou dar a explicação e vou demonstrar com bonecos, tá bom? Então eu gosto muito de trabalhar com o que a gente chama de objetos ocultos, né? Eu vou trabalhar com representações que num primeiro momento eu não sei o que elas representam. Não é obrigatório fazer isso. Eu posso identificar os objetos, né? A gente trabalha muito com almofadinhas, né? Eu posso pôr uma almofada no chão e dizer assim, ó, essa almofada representa o Marcelo. E num outro lugar, colocar uma outra almofada e dizer assim, ó, essa segunda almofada representa esse desconforto, né? Aí eu vou subir na primeira almofadinha do Marcelo, né? Eu sou o Marcelo, vou entrar em conexão com o Marcelo e vou olhar para esse desconforto. E vou apenas observar como que eu me sinto corporalmente, né? É um exercício de consciência corporal. Quem apreende a dimensão sistêmica, pessoal, não é o nosso intelecto, é o nosso corpo. Tudo bem? Então é muito importante eu me desligar da ideia de querer entender, né? Porque, percebem, se eu for fazer esse exercício racionalmente, eu não vou sair do lugar. Eu vou olhar para aquela dor e analisar, e julgar racionalmente aquela dor, né? Puxa, aquele desconforto, hoje eu tenho trabalhos para fazer, esse negócio está me incomodando, né? Tudo que eu pensei durante o dia sobre a dor, né? Revisitar isso não me ajuda, né? Então eu vou desligar tudo isso e apenas olhar como que o meu corpo se sente quando olha para esse desconforto. Então muitas vezes eu gosto de fazer esse exercício com os objetos ocultos, né? Então eu dobro um papelzinho, né? Então em vez da almofada, por exemplo, eu posso usar uma folhinha de sulfite, né? Escrevo aqui, por exemplo, Marcelo, dobro ela. Aí numa outra folhinha eu vou escrever desconforto, dor, né? Aquilo que fizer sentido e vou dobrar, né? Vou ter dois papéis dobrados que eu vou misturar, já não sei mais quem é o Marcelo, quem é a dor, ok? Mas o meu inconsciente sabe. Aí vou posicionar duas almofadas que eu não sei o que significam e vou distribuir os papeizinhos, deixar uma em cima de ou, né, um papel em cima de outro. E vou sentir essas posições sem saber o que elas significam. Aí fica... Quando eu não sei, fica mais fácil eu observar o corpo, porque aí eu não tenho os meus julgamentos. Vocês estão entendendo a ideia, né? É a vantagem que eu vejo do objeto oculto.
Aí eu subo lá na primeira almofada, olho para a segunda almofada e vejo como que eu me sinto, né? Como é olhar para aquela almofada. A vantagem disso, pessoal, por exemplo, né? Vamos imaginar que a primeira almofada é o desconforto. E quando eu estou lá na posição de desconforto, olhando para o Marcelo, né, eu me sinto muito bem. Tá? Eu me sinto cheio de amor pelo Marcelo. Né? Eu gosto muito dele. E eu sinto que eu quero ajudar ele. E para a pessoa pode parecer isso completamente fora do cabo. Né? Fala, mas como que um desconforto pode gostar de mim? É porque sistemicamente ele está aqui para nos ajudar. Né? Existe uma função sistêmica nesse desconforto, né? Como que pedindo alguma coisa para nós. E pode ser que faça sentido olhar para outro lugar. Aí vai começar o jogo de observar o que está acontecendo, pessoal. Né? Então, primeiro eu me posiciono na posição e sinto como é estar naquele lugar, como é olhar para o outro objeto, né, para o outro representante, e o que faz sentido, né, para onde eu tenho vontade de olhar. Pode ser que de fato faça sentido olhar para Marcelo. Pode ser que eu tenha vontade de olhar para outro lugar. Né? Deixa eu abrir uma telinha aqui, eu vou explicar isso com os bonequinhos. Só um instante. Ok. Esses são os bonequinhos que eu costumo usar para constelar. Os bonecos podem ser de várias maneiras, pessoal. E podem ser, né? A princípio eu posso usar qualquer tipo de objeto. Né? Os joguinhos mais tradicionais, os bonecos são miniaturas de pessoas, né? Tem cabelinho, né? Tem crianças, tem idosos, tem mamãezinhas, papais. Né? Para mim a técnica é importante usar bonecos que são despersonalizados, né? Porque eu uso muito trabalho muito com objeto oculto, né? Então eles podem estar representando tanto uma criança, como um idoso, como uma mulher, como um homem, ou podem representar valores também, tá bom? Então vamos imaginar assim, eu fiz a técnica, né, oculta, dobrei os papeizinhos e procurei um lugar espacial no chão para esses papéis ficarem, tudo bem? Aqui e aqui. Então esse sou eu subo na primeira posição e vejo como que eu me sinto nesse lugar aqui. Em seguida eu vou ver como que eu me sinto quando eu olho para o outro representante, para o outro lugar. E finalmente eu vou sentir qual é a posição que faz sentido, né? Faz sentido continuar olhando para aquele lugar ou faz sentido olhar para outro lugar? Pode ser, por exemplo, que o desconforto é tão grande de olhar para cá que eu simplesmente dou as costas para esse primeiro objeto. Né? Não significa que eu estou olhando para outra coisa, eu simplesmente estou evitando olhar. E ok, né? Isso já é um dado fundamental. Né? O desconforto é tão grande que eu não consigo olhar. Agora, às vezes, pessoal, faz sentido olhar em outra direção. Né? É aqui que a constelação começa a ficar interessante. Né? Se eu estou olhando muito em outra direção, às vezes talvez faça sentido colocar um terceiro objeto, um terceiro elemento que eu não sei qual que é. Né? E a hora que eu identifico, né, coloco um terceiro objeto, eu observo qual que é a diferença. Faz sentido a presença desse terceiro elemento? Se faz muito sentido, talvez faça sentido eu me comunicar com ele. Uma frase sistêmica que a gente pode experimentar, por exemplo, né, é olhar para esse terceiro representante e dizer assim, ó, agora eu vejo você, né? Antes eu não te via. E observar como é. Né? E pode ser que eu experimente um grande alívio de dizer isso. Né? Me sinta muito bem. Ok. Né? Então existe uma terceira pessoa pedindo para ser vista. Né? Talvez o desconforto tenha surgido exatamente para pedir para esse objeto ser visto, né? Para essa pessoa ou para essa situação. Ok? A hora que eu tiver esgotado as informações que eu sinto nesse lugar, eu vou sair desse lugar e vou para o outro lugar. Né? Agora eu vou representar uma outra coisa. Né? O valor, ou a pessoa, ou o elemento que está aqui. E que eu não sei qual que é. Né?
Aí a mesma coisa, eu vou reproduzir todos esses passos. Né? Como é estar nesse lugar? Qual é a sensação corporal? É confortável? É desconfortável? Eu tenho vontade de ficar? Eu tenho vontade de sair desse lugar? Como é olhar para esse segundo objeto? Para esse segundo representante? É bom olhar para ele? É ruim? É confortável? É desconfortável? Eu tenho vontade de dizer algo para ele? E como é olhar para esse terceiro objeto que entrou depois? Né? Depois que eu tiver feito essa rodada, pessoal, né, eu posso então ocupar as 3 posições aqui para ver como que eu estou me sentindo. Depois que eu tiver toda essa informação sensorial, aí eu posso abrir esses papeizinhos, né, para identificar quem está em qual lugar. Né? Onde está o Marcelo, onde está o desconforto do Marcelo, né? E um terceiro elemento que eu ainda não sei o que é. Né? Mas eu sei que algo está excluído, né? Porque fez sentido dizer para ele, né? Agora eu te vejo, antes eu não te via. Se eu não via ele antes, né? A gente trabalha a ideia, né? Aquilo que não é visto está excluído. Ok? A partir das identificações, então, o Marcelo. Né? Na posição do Marcelo fazia muito sentido olhar para o excluído e, por exemplo, né? Era muito desconfortável olhar para o desconforto propriamente dito. Né? Surgia, por exemplo, alguma ideia de o corpo tinha desconforto nos braços, por exemplo. Os braços ficavam pesados. Né? Aí a gente vai começar a trabalhar a ideia de metáforas do corpo. Né? O que pode representar corporalmente, né, quando os braços estão muito pesados? Né? Cansaço, incapacidade de realizar coisas, né, de fazer coisas. Né? Os braços dialogam muito com a capacidade de realização. Os braços também nos conectam com as pessoas. Nós abraçamos, nós tocamos as pessoas. Algo que me isola, algo que pesa, né? Algo que... Tá. Então, essas sensações podem estar dialogando com essa história da exclusão. Né? Tem alguma história do passado que me remete a isso? Alguém que tinha dificuldade de realizar, alguém que estava bloqueado em relação às pessoas, alguém que sentia muito cansaço, por exemplo. Às vezes eu posso identificar uma história, posso olhar e falar, nossa, isso é meu avô. Né? Essa história dialoga muito com meu avô. Ou talvez, né, a história faça sentido, mas eu não consigo identificar alguém. Bom, eu não me lembro de ninguém. E tudo bem. Né? Mas faz sentido olhar para essa pessoa. Então, né, talvez seja alguém de um passado muito anterior, né? Alguma fidelidade talvez do pai, da mãe, né, de alguma história deles, com avô, com bisavô, com tio, e que está pedindo para ser visto de alguma maneira. Né? Eu estou dando um exemplo, pessoal, apenas de uma possibilidade de leitura, tudo bem? Não é uma regra que seja dessa forma. Né? Mas qual que é o desafio que a gente está se pondo? Né? Diante de uma dor que surge agora, né? Eu estou tentando olhar, né? Pensando assim, existe uma dimensão sistêmica dessa questão? Né? Existe algo sistêmico para ser olhado aí? E normalmente em alguma dimensão existe, de alguma forma existe um diálogo. Né? É claro que às vezes eu olhando para isso, imediatamente vai me remeter a situações de infância. Né? Nós reproduzimos muito dores da infância. Né? E ok, então beleza, né? Isso faz parte da minha própria trajetória individual quanto pessoa. Né? Então talvez essa dor esteja dialogando com a minha criança interior. Ou talvez esse excluído seja a minha criança interior. Né? Não necessariamente eu tenho que ir muito para um passado transgeracional. Às vezes o sistêmico aí é o próprio sistema do indivíduo. Né? Alguma dor da nossa criança pedindo para ser vista. Ok? Tudo bem até aqui? Deu para entender um pouquinho do exercício? Não... Então, né, só para ficar claro, eu posso fazer isso com âncoras de solo. Eu e algumas almofadinhas, né? Eu ou folhas de sulfite espalhadas pelo chão. Eu posso colocar vários representantes para isso, pessoal. Eu também posso usar, como vocês estão vendo, objetos, os bonequinhos. Né? Eu poderia estar fazendo isso com um jogo de xadrez, com um jogo de dominó. Né? Poderia colocar os representantes. Né?
e sentir corporalmente, quando eu posiciono os representantes, qual é a sensação. Okay? Uma terceira possibilidade de autoconstelação é usar a imaginação. Eu crio um cenário na minha mente e posiciono os representantes. Quem está acostumado a me acompanhar em oficinas sistêmicas vai lembrar que eu faço muito exercícios dirigidos, de imaginação de um sistema. E principalmente quando eu tenho alguém dirigindo, o resultado costuma ser muito bom. O problema é que na autoconstelação imaginada, é muito fácil eu manipular as imagens que eu crio. Eu gosto muito dos bonecos e gosto principalmente da âncora de solo, onde eu me posiciono corporalmente nos lugares e sinto. Acho que talvez seja a maneira mais fácil de a gente fazer o exercício. Ok? Ficou claro isso até agora? Tudo bem para vocês? Então, voltando um pouco na imagem de uma constelação, eu estou fazendo todos os papéis aí. Eu sou o cliente, eu posiciono os representantes, eu vou ocupar o lugar dos representantes, e depois, no momento de avaliar o que está sendo sentido, eu vou fazer o papel do constelador. Eu vou sentir principalmente os movimentos e as frases sistêmicas que fazem sentido para o exercício que eu estou construindo. Bom? Eu vou dar mais um exemplo antes de sugerir um exercício para vocês e de abrir para tirar dúvidas. Hoje eu tive um encontro com uma terapeuta que estava me contando sobre o processo da doença de um animalzinho muito querido que ela tem. Ela tem um labrador, que está junto com ela há 13 anos, está muito doente, ele está ficando paralítico, ele progressivamente está perdendo os movimentos das patas, e ele sente muita dor. Ele tem sangramentos por várias partes do corpo. Ela está sofrendo muito com isso. E isso já faz meses que ele está assim. Eu comentei com ela que ela poderia constelar isso, que seria interessante ela constelar esse processo doloroso que ela está passando. E sugeri um exercício para ela. Então seriam 3 papéis, 3 posições espaciais. Um representante para ela, um representante para o animal, para o labrador, e um representante para aquilo que ela sente toda vez que ela vê a dor do animal. Porque o grande conflito agora é exatamente o que ela está sentindo nessa história. Que o sofrimento dele está colocando ela numa situação limite. Ela já não consegue dormir direito, ela tem dificuldade de trabalhar, de se alimentar. Quem já viu constelações com animais sabe que os animais se colocam a serviço do campo familiar do proprietário. É impressionante como eles tomam dores do nosso campo familiar e carregam com eles, pessoal. Então a dor daquele animal provavelmente está dialogando com o passado transgeracional dela. É por isso que é interessante ela olhar. Essas coisas que ela está sentindo em relação ao sofrimento do animal provavelmente são sentimentos que também estão viajando, já aconteceram em dramas envolvendo pessoas do campo familiar do histórico dela. Então ela está reproduzindo um campo de dor. E essa história está pedindo para ser vista. Talvez ela esteja sistemicamente ocupando o lugar dessa pessoa de uma certa maneira. Então, todo esse processo doloroso tem algo pedindo para ser curado aí. E é por isso que na história de aceitação, qual que é a primeira coisa que a gente faz? É agradecer pela situação toda. De olhar para o animal com dor, falar, ok, existe uma situação aqui para algo ser visto. Então, eu aceito que essa situação está presente, eu aceito que ela é real, estou me abrindo agora para aprender com essa situação. Estou renunciando a seguir brigando. Porque qual a primeira resposta quando ela olha para o labrador dela? Ela diz, é injusto, eu não consigo aceitar que isso está acontecendo. Isso bloqueia ela para perceber qualquer coisa da história. E sugeri para ela fazer objetos ocultos.
E eu tenho certeza que ela vai ter um feedback muito rico quando ela ficar na posição do animal e olhar para ela. E principalmente quando ela ficar na posição dos sentimentos que ela tem e como esses sentimentos olham para ela. Né? Acho que vai ajudar muito ela a entender um pouquinho do que está pegando, né? Qual que é a história que está sendo repetida. E por que eu faço isso, pessoal? Porque o processo de reconhecer, né, uma repetição sistêmica é a grande oportunidade de devolver isso para quem é de direito. Né? É aceitar que essa história aconteceu, é tomar no coração, né, essa pessoa que sofreu de alguma maneira, né, e devolver a dor que pertence a ela. Né? Esse é o grande movimento de cura da constelação. Né? Então, e muitas vezes, né, os movimentos fazem sentido, mas eu não consigo identificar a história. Né? E não tem problema. Né? Se fizer sentido devolver algo para alguém, é fundamental fazer o movimento de devolver. Né? Ó, carreguei isso por você durante tanto tempo, né, querendo te salvar. E agora me deu conta de que eu não tenho essa capacidade. Porque você é o grande e eu sou pequenininho nessa história. Né? Então estou te devolvendo toda essa dor, te pertence, é sua. Né? A partir de agora, eu simplesmente tomo você no meu coração e sigo o meu caminho. Né? Você por você, eu por mim. Ok? Um exemplo, então, de uma dinâmica que eu posso trabalhar na constelação. Né? A devolução de dores. Pode ser que a cura venha, né, apenas de olhar para essa história. Ela foi assim, aconteceu dessa forma. Né? E por mais que eu repita isso agora, eu não vou mudar o que aconteceu. Então eu apenas aceito o que aconteceu. Foi assim. Né? E pode ser, alguém pode olhar e falar, mas como é que eu vou saber essas frases, Marcelo? Pode ser que eu, né, ok, apenas olha e vê como que você se sente. Né? O apenas olhar, muitas vezes, é curativo. Né? Se faz sentido olhar, pessoal, eu sugiro que você traduza isso numa frase. Né? Agora eu vejo. Antes eu não via. A partir de uma frase, pode ser que naturalmente dê vontade de falar outras coisas. Né? Tem frases que não fazem sentido. Né? O Hellinger tinha intervenções que eram bastante enigmáticas, né? Mas eram muito curativas. Tem imagens que faz muito sentido olhar e dizer, eu sinto muito. Né? Eu sinto tanto. Tem outras imagens que faz sentido pedir desculpas. Né? Tem imagens que faz sentido olhar e dizer assim, ó, por favor. Por favor. Por favor. Né? Apenas isso. E tá tudo certo. Aí tem uma hora que faz sentido, eu falo, bom, ok, olhei o suficiente. Aí eu posso olhar em outra direção e ver se está tudo bem. Dar as costas para aquela questão. Né? E se estiver tudo bem, eu posso caminhar para frente. E esse caminhar para frente a gente normalmente acompanha de uma frase, né, que a gente chama, agora eu digo sim à vida. Ok? Vou abrir para perguntas, depois a gente continua a explicação. Vamos ver. Tá. A Paula se desculpou, né? Precisou sair, tudo bem? Então, eu vou pedir assim, pessoal, se alguém quiser perguntar alguma coisa, me fala um eu aqui no chat, aí eu vou falar o nome, né, para abrir o microfone, apenas para não dar microfonia, né, se a gente ficar com vários microfones abertos. Ou se a pessoa quiser me passar por texto também, né, fiquem à vontade, então, se quiserem participar. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, né, tem vários consteladores aqui presentes também, fiquem à vontade. Dúvidas? O que vocês não entenderam do exercício? Então, Marcelo, é o seguinte, já tive essas experiências de fazer autoconstelação para medir algumas situações que estavam acontecendo, só que assim, em duas, quando chegava num determinado momento da autoconstelação,
eu me senti bloqueada. Não consegui... Assim, eu olhei para aquilo que devia ser visto. Quando eu vi que não tinha mais como continuar, eu falei, tudo bem, né? Mas eu não consegui continuar. Quando acontece algo assim, qual que é o procedimento? Então, a questão é assim, Fernanda. Pessoal, autoconstelação é um processo de aprendizado, né? A gente vai exercitar a nossa sensibilidade, né? A primeira vez que eu fiz autoconstelação foi horrível. Eu não senti nada, não aconteceu nada. Nada, nada, nada. Né? Eu fiquei olhando para os papéis, era papel só. Né? Eu pisando em cima do papel não fez sentido nenhum para mim. Né? Eu não consegui sair do mental. Né? Então eu não me conectei com as minhas sensações. Né? Aí eu tentei isso outras vezes, porque era requisito do curso. Né? Eu tinha que fazer o exercício e dar algum tipo de feedback escrito para o professor. Teve um dia que começou a fluir. Né? Então eu consegui ver alguma coisa, eu consegui me movimentar um pouco, e chegou um outro momento, travou. Né? Então eu vi alguma coisa, aí eu experimentei colocar objetos, né? Eu coloquei um monte de coisa, né? E continuou tudo do mesmo jeito. Né? Não... Então, ok, né? Eu simplesmente assumi que era o que eu estava preparado para ver. Né? Naquele dia, naquelas condições, eu só podia ir até aquele lugar. E tá tudo certo, pessoal. Então, aí eu tento administrar, né? Então, o que eu vi? O que eu tenho para aprender do que foi visto? Né? E o que eu não vi? O que eu tenho para aprender com a sensação de bloqueio? A sensação de bloqueio fala muito sobre nós. Né? Então, eu vou dar exemplos para vocês. Né? Vocês vão começar a perceber que tem histórias que bloqueiam mais. Então, funciona assim. Né? Quando eu comecei a constelar, para mim era muito tranquilo olhar para minha mãe. Era muito confortável olhar para minha mãe e eu acessava muita coisa em relação à minha mãe. Joia. Né? Trabalhei muita coisa em autoconstelação com minha mãe. Agora, com meu pai não rolava. Né? E ok, né? Porque de certa maneira era um mecanismo de autodefesa, porque quando eu comecei a constelar os meus enroscos com meu pai, foi feio, né? E realmente, ainda bem que tinha um constelador muito profissional me apoiando. Então não era para ver mesmo. Tudo certo. Né? Então, a gente vai respeitando os limites. Às vezes, depois de um primeiro exercício, pessoal, a gente sente que mudou alguma coisa lá dentro. Aí eu posso tentar refazer ele de novo, aí eu acesso mais coisas. Né? Então, é um processo de ir praticando. A gente sempre começa bem limitado com a autoconstelação, depois a gente vai se desenvolvendo. Né? Eu conheço terapeutas, pessoas que autoconstelam assim, fazem coisas impressionantes. Né? Eu mesmo, hoje, eu consigo resolver coisas com autoconstelação que eu não conseguia imaginar que um exercício tão simples resolveria. Né? Isso que eu estou falando para você dos desconfortos. Né? Isso para mim virou uma prática diária. Né? Eu acordei meio atravessado, ou sei lá, alguém me tirou do sério, sabe aquela pessoa, aquela situação boba, né? Você é atendido num balcão, a pessoa fala alguma coisa de mau humor e te estraga o dia. Ah, batata. Eu chego em casa, eu já ponho o papel no chão e vou olhar o que é isso, né? O que está pegando. E é muito interessante, né? É muito revelador. E aí já começo a administrar o que está aparecendo, né? Para não fico mais carregando como fazia antigamente, né? Porque a gente gosta de ir jogando essas coisas, né? A gente é um verdadeiro caminhão de lixo, né? Não, a gente vai jogando e acumulando lixo, né? Até a hora que começa a somatizar e vira doença, vira uma coisa mais séria. Né? Tudo bem? Quer acrescentar alguma coisa, Fernanda? Era isso que você queria perguntar? Respondeu? Na verdade, eu fiquei incomodada com o enrosco, né? Que eu queria ver mais. Mas já deu para entender. Era impossível naquele momento, tá? Beleza. Outra sugestão, Fernanda, às vezes o que ajuda é mudar a abordagem, né? Então, por exemplo, um conflito com alguém, né? Eu ponho lá um representante para o Marcelo, um representante para a pessoa com quem eu me desentendi. Sei lá, e nesse formato eu fico olhando e não sai nada. Né?
Aí eu normalmente eu experimento triangular, né? Falar, então, ok, um representante para o Marcelo, um representante para outra pessoa e um terceiro representante que é tudo que eu sinto em relação àquela pessoa, os meus sentimentos em relação àquela pessoa. Às vezes mudando, né, a maneira de olhar, a coisa começa a fluir. Né? Eu olhando para a pessoa não vai nada, mas quando eu vou nos sentimentos, né, principalmente quando os sentimentos olham para mim, às vezes começa a dar insights. Né? Outra pergunta que eu me faço, né, é quando eu estou muito bloqueado, é a seguinte: está faltando alguém importante para ser visto nessa história? Né? Aí de novo a história do excluído. Colocar um elemento que eu não sei nada, né? Né? E ver se ele, onde faz sentido ele ficar. E às vezes faz sentido ele ficar exatamente entre eu e a outra pessoa. Então, batata, né? Esse meu conflito com aquela pessoa é espelhamento, né? Eu não estou brigando com ela. Quando eu olho para ela, na verdade eu estou brigando com uma terceira pessoa, essa pessoa que está entre nós dois. Aí vai ver como começa a abrir pra caramba. Aí eu começo a olhar para essa pessoa, né? E começo a separar as duas. Aí eu olho para a pessoa com quem eu me desentendo, né? E começo a quebrar o espelhamento, né? Ó, você é você. Você não é essa pessoa, né? Que eu estou espelhando em você. Né? Os conflitos que eu tenho com essa pessoa, eu vou começar a resolver com ela, né? Não vou mais tentar resolver com você. Tudo bem? Ok? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Vamos lá, então. Eu vou sugerir a gente fazer um exercício, então, pessoal. Então, eu vou sugerir, assim, uma coisa para nós fazermos todos ao mesmo tempo. Né? Então, vocês podem, se vocês tiverem papel aí na mão, né? Vocês podem usar papelzinho de qualquer tamanho. Se quiserem fazer objeto oculto, se quiserem experimentar, eu sugiro que experimentem. Ou vocês podem simplesmente identificar, né? Eu posso pegar dois objetos que estão na mesa. Eu tenho na minha mesa aqui uma tomadinha e uma pedrinha. Né? Poderia fazer exercício com eles aqui em cima da mesa onde eu estou trabalhando com vocês, né? Em vez de usar os bonecos, por exemplo. Posso fazer, posso fazer aberto, né? Então, eu vou pedir para vocês pensarem assim, né? Nós vamos fazer um exercício apenas com dois representantes, né? O primeiro representante vai ser cada um de nós aqui. O segundo representante vai ser uma pessoa, ou uma situação, ou um sentimento que me é desconfortável de alguma maneira. Né? Eu quero autoconstelar para ver um pouquinho, por exemplo, como está a minha relação com minha mãe, com meu pai, com minha esposa, com meu esposo, com a namorada, com o namorado, com os filhos, com o chefe, com o funcionário, com o vizinho, né? Com o animal. Ou eu quero olhar para o meu local de trabalho, o meu local de estudo, ou para um desconforto, uma dor específica, uma doença, a minha diabetes, por exemplo. Né? Posso autoconstelar a minha relação com a minha doença. Ok? No objeto aberto, né, então eu identifico, eu sei quem é quem, e vou criar uma imagem, pessoal, que faz sentido. Não queiram criar uma imagem bonitinha, né? Principalmente quando a gente autoconstela o esposo, a esposa, o namorado, a namorada. Né? A gente sempre monta uma imagem bonitinha, né? Eu faço isso em constelação também, né? Quando a imagem é muito bonita, né, eu olho para o cliente e digo assim, ó, ok, né? Eu já sei o que você deseja, né? Tá muito claro. Agora, por favor, me mostre qual é a situação, né? Porque se a imagem está muito bonita, não tem por que constelar, né? Então, a distância faz sentido, pessoal. Se a distância for necessária, ou às vezes, né, nós estamos muito próximos, mas numa imagem de conflito, né? Uma peça diante da outra. Então, vou começar a dar alguns exemplos aqui de imagens. Né? Então, perdão. Avançado. Tá.
pedra e a minha tomada. Estão pertinho, né? Mas estão numa imagem do que a gente brinca que é a DR, né? Estão uma olhando na cara da outra, tipo, dizendo assim, né? Você me deve. Né? Nós temos coisas para acertar. E ó como a gente pode começar a fazer leituras aqui, né? É uma pedra e uma tomada. Quem representa eu? Vou imaginar que foi a tomada. A outra pessoa que eu estou olhando é a pedra. A tomada, o que é? Conexão, energia. Olha como a peça dialoga com a pessoa. E a pessoa que eu estou olhando, né, dura como uma pedra. Quando eu estou nesse lugar, né, como é olhar para outro representante? Né? E principalmente quando os objetos são ocultos. Né? Eu não sei quem é quem. Então, primeiro eu entro nessa posição. Como eu me sinto quando eu olho para aquele representante? É a sensação. Né? Faz sentido continuar nesse lugar, quando eu estou olhando? Eu posso fazer experimentação. Né? E quando eu paro de olhar, muda alguma coisa? Ou né, aqui realmente está pedindo para olhar. Ok, faz sentido cobrar. Esse representante está cobrando dele. Né? É como se estivesse olhando e dizendo: a culpa é sua. Né? Percebem como as coisas começam a vir naturalmente. Né? Aí troca de lugar. Né? Agora eu sou esse representante olhando para esse aqui. Como que eu me sinto? Pode ser que nessa posição eu sinta vontade de me afastar. Né? Olha como eu me dou conta do olhar de cobrança do outro. Né? Isso me incomoda profundamente. Aí depois eu abro os papeizinhos, pessoal, e vou entender quem é que está cobrando e quem está se sentindo cobrado. Muitas vezes é muito diferente do que a gente está habituado a perceber na relação. Né? Então isso traz feedbacks muito interessantes. Ok? Tudo bem? Então, né, quis apenas dar um exemplo para vocês. Né? Quem não tem boneco não pode usar qualquer coisa. Não precisa ser o bonequinho. Ou posso, né, se vocês quiserem, a hora que eu for sugerir o exercício, podem fechar o vídeo de vocês e podem, né, usar o espaço que vocês têm aí, posicionar os papéis e começar a observar. Então a sequência do exercício vai ser assim, ó, né? Se o exercício é aberto, eu sei quem é quem, eu sempre começo, né, no exercício aberto da posição minha, né? Eu sou eu representando eu mesmo, né? E olho para o outro objeto falando, né, você representa tal pessoa. E aí começo a sentir como é olhar para essa pessoa. Se o objeto é oculto, eu apenas entro num papel, me conecto com aquele papel e começo a observar qual é a sensação que existe ali. Quais são os sentimentos que estão presentes naquele lugar. Eu me abro para um campo que se criou, um campo de informações. Eu permito que a minha consciência corporal acesse essas informações. O foco é no sentimento, pessoal. Eu não preciso necessariamente traduzir o que eu estou sentindo. Eu posso, por exemplo, focar muito em sensações corporais. Né? E ficar nisso apenas. Né? Eu posso ter vontade de mexer os braços, de olhar para cima, de olhar para baixo. Primeiro eu me conecto com o que eu estou sentindo. Depois eu posso tentar entender, né, se eu consigo extrair alguma informação disso. Okay? Aí troco de lugar, entro numa outra representação, olho para o primeiro representante e vejo como que é que eu me sinto. Pode haver, né, pode fazer sentido colocar um terceiro representante, né, alguma exclusão, não. Ou não, né, não necessariamente, né, tem que ser um excluído. Ok? Então eu vou sugerir a gente fazer o exercício agora, né? Eu vou acompanhar com vocês, tá bom? Vou dar uns 10 minutinhos para fazer, eu vou avisar a hora que estiver terminando, eu vou sugerir, né, os passos para vocês fazerem. Depois, se alguém quiser compartilhar, a gente pode conversar um pouquinho no final. Então fiquem à vontade aí para usar um objeto, para pegar ou papel, né, ou almofadinhas para fazer com chão, com âncora de solo, né? A gente chama a técnica de âncora de solo.
Então, pensem num conflito que vocês gostariam de constelar. Né? Uma pessoa, uma situação, um valor, um sentimento, alguma coisa desse tipo. Tá. Andréia está perguntando um papel ser ela, o outro ser o marido e o outro elemento ser o casamento. Pode ser, André. Eu não vou induzir, né? Depois eu vou fazer um comentário sobre, né, se experimentar fazer exercício assim. Depois a gente pode acrescentar mais alguma coisinha, tá bom? Pensaram então numa questão, pessoal? Vamos lá então. Então vou pedir para vocês começarem, né? Peguem os objetos ocultos ou abertos e posicionem eles no espaço. Na mesa, se vocês estiverem usando objetos, no chão, se vocês estiverem com âncoras de solo. Solta bem o corpo, relaxa, sente qual é o lugar dos representantes. Apenas sente. Né? Desliga o mental, o julgamento, o certo e errado. Né? Circula um pouco pelo espaço. Né? Se você está com um bonequinho, faz ele circular para o espaço e apenas sente. A sensação é como se um lugar chamasse. Né? Aí te bate uma certeza, é aqui. E ok. Né? Aí não julga. Né? Simplesmente deixa lá. Pega o próximo representante, a mesma coisa. Circula pelo espaço e vê onde faz sentido ele ficar. Ok. Olha para a imagem toda agora e vê, tá tudo bem? É isso mesmo? Pode dar vontade de mexer alguma coisa. Tá tudo bem? Ok. Então podemos começar o exercício. Né? Vou imaginar que aqui eu fiz objetos ocultos. Né? Então tem 2 papeizinhos dobrados, 2 representantes. Então eu venho aqui para esse primeiro lugar. Subo em cima do papel. Né? Se você está fazendo âncora de solo, pode pisar em cima do papelzinho. Conecta com o que está naquele espaço, o que está naquele lugar. Abre seu campo de leitura. Permita-se acessar o que existe ali. Deixa que o corpo sinta. Né? Conecte-se com o seu corpo e acompanhe os movimentos do corpo. Como que é estar naquele lugar? Como o seu corpo está se sentindo agora? As pernas, o tronco, os braços. Você está mais leve? Você está mais pesado? Qual é a sensação? Né? Tenta extrair uma ideia assim. O que esse lugar está me dizendo? Né? O que ele significa? Eu posso me sentir bem, eu posso me sentir pesado, eu posso sentir uma série de coisas. Né? Agora veja onde, né? Agora vamos entender a imagem completa. Para onde eu estou olhando? Né? Eu tenho consciência de um segundo representante, ok? Faz sentido olhar para ele? Pode fazer sentido ou não. E se fizer sentido olhar, pessoal, então eu vou me questionar isso. O que eu sinto quando eu olho? Como é olhar para esse representante? É bom? É ruim? É agradável? É desagradável? Eu tenho vontade de ficar mais perto dele? Eu tenho vontade de ficar mais longe? Mas eu vou sentir, né? Eu não vou me movimentar nesse primeiro momento, ok? Não dá vontade de olhar? Então eu tenho vontade de olhar para onde? E ok, eu posso olhar para outra direção, eu posso olhar para cima, eu posso olhar para baixo. Né? Então, normalmente, né, essas são metáforas do exercício, pessoal. Não é obrigatório que seja dessa maneira. Quando o chão me chama muito, eu tenho muita vontade de olhar para algum lugar específico e para baixo. Né? Se é o caso que você está sentindo no exercício agora, pode colocar um outro papel ali. Né? Existe alguém que provavelmente já faleceu, né? Está pedindo para ser visto na história, não excluído. Né? Olhar para baixo dialoga muito com o passado. Se eu estou olhando para outra direção, né? No ângulo de 90 graus, olhando para frente, né?
eu provavelmente estou olhando para alguém da minha realidade presente, né? Ou do meu passado imediato. E se eu estou olhando muito para cima, eu estou olhando para crenças, né? Certezas, crenças são muito fortes. Da minha família, né? Ou crenças individuais. Okay? Então eu vou pedir para vocês se questionar um pouquinho, né? Para quem você está olhando? Né? Para que tipo de crença você está olhando? Para qual situação você está olhando? E deixa o corpo responder para você. Se o lado direito do seu corpo estiver muito desconfortável, talvez você esteja dialogando com uma coisa do campo do seu pai, né? Ou com o lado masculino da sua família, do seu campo familiar. Se o desconforto claramente é do lado esquerdo, né, aí provavelmente é alguma história da mãe ou do campo feminino, né, as mulheres do meu campo familiar. Isso te deu algum insight? Fez sentido dizer isso para você? Né? Observa se faz sentido. Ok. Agora nós vamos trocar de lugar. Né? Eu estava numa representação, agora eu vou subir em cima de um outro papelzinho. Então eu me desligo daquelas primeiras informações e vou entrar num outro lugar, num outro campo. E a mesma coisa, pessoal. Né? Como que eu me sinto nesse lugar? Qual é a sensação? É bom? É ruim? Se eu não tenho certeza, eu deixo o corpo responder. Por exemplo, tem lugares em que o corpo fica muito firme. Como se dissesse assim, aqui eu me sinto sólido. Ok. Né? Tem imagens que a gente entra num lugar, imediatamente o corpo começa a inclinar. Né? Como se a ideia fosse essa. Né? Eu estou oscilando nesse lugar. Né? Não me sinto confortável. Né? O corpo responde. Aí me dou conta, né? Eu estou consciente de que existe um outro representante. Faz sentido olhar para ele? E se faz sentido, né? Como é? Como que eu me sinto quando eu olho? Qual é a sensação corporal? Eu tenho vontade de ficar mais perto, eu tenho vontade de ficar mais longe. É de novo a mesma situação. Se eu não olho, para onde eu estou olhando? Eu estou simplesmente evitando olhar para o representante ou existe algo me chamando a atenção? Se algum representante foi colocado no primeiro exercício, como é a presença desse representante? E aí agora, pessoal, pode ser que eu tenha vontade já de começar a dialogar. Né? Me dê vontade de dizer algumas coisas a partir do que eu estou sentindo. Se é muito bom olhar para um representante, eu sugiro que você traduza isso numa frase. Né? E diga isso para ele. Né? Me sinto muito bem quando olho para você. Né? Me sinto confortável, me sinto seguro. E sinto como é dizer a frase. Quando eu digo isso, qual é a sensação? Né? O corpo às vezes confirma, né? Eu tenho aquela sensação de falar, acabei de dizer uma grande verdade. Opa! Então, essa certeza é uma informação importante. Ou então eu estou muito desconfortável. Faz sentido olhar e falar, eu sinto muito desconforto quando olho para você. Eu não sinto vontade de olhar para você. Ou então eu sinto vontade de ir embora. Eu sinto vontade de desaparecer quando eu olho para você. Faz sentido dizer isso? É uma verdade? Opa, é uma informação relevante. Né? Eu ainda não sei quem que é. Isso não é importante no primeiro momento. Mas existe um desconforto bastante palpável aqui. Okay? Vou fazer isso em todos os lugares, com todos os representantes que eu posicionei. Tudo bem? A hora que eu terminei essa rodada, pessoal, eu já sei como eu me sinto em relação a cada representante. Eu posso, então, abrir os papeizinhos para entender quem é quem. Né? Qual que é o meu representante? Como eu estava quando eu estava no meu lugar de representante? Eu estava bem? Eu estava firme? Eu estava tranquilo? Os feedbacks enormes, né? Como que eu me sinto agora de verdade? Né? Além daquelas coisas que eu elaboro mentalmente. Né? Faz sentido o que você sentiu lá no seu lugar de representante? Aquela segurança ou aquela insegurança? Está dialogando com o quê?
E os outros representantes? Aquele representante que tem vontade de olhar para você ou não tem vontade de olhar para você, né? Na posição dele, como que você se sentia em relação ao seu representante? Vocês podem ver, por exemplo, que tem gente que, né, tem pessoas que não olham para nós porque não se sentem vistas por nós, né? Ela está reagindo a uma exclusão. Ela se sente excluída. E isso muitas vezes é chocante para nós, né? Nossa, mas eu nunca excluí essa pessoa. Você tem certeza? Você se sentiu assim naquela posição. Presta atenção, né? Como você se relaciona com essa pessoa? Faz sentido ela se sentir excluída? E se fizer sentido, pessoal, então eu posso voltar para o meu lugar e começar a dialogar com aquele representante, né? Olhar para ele e falar, agora eu me dou conta do quanto eu machuco você. Antes eu não tinha consciência disso, né? Aí volta lá naquele lugar e vê como é para esse representante ouvir isso. Faz alguma diferença? Se fizer muita diferença para ele, opa, né? Então, né, eu acabei de descobrir o que eu preciso fazer para curar aquele relacionamento. Tudo bem? Muitas vezes, né, vai acontecer o contrário, né? Nas outras posições eu vou ter vontade de dizer algo para o meu representante, né? E vou prestar muita atenção nessas frases que esses representantes disseram para mim, né? Imagine, por exemplo, um representante, na posição de outro representante, eu tive vontade de olhar para o Marcelo e dizer assim, né? Eu preciso ficar longe de você, né? Eu só me sinto bem quando eu estou longe, né? Aí eu estou trabalhando, por exemplo, a relação com o filho. Olha que feedback rico, né? A minha relação, o meu amor por esse filho, né, está sendo tóxico de alguma maneira. Ele está interpretando como controle. Eu estou tentando controlar ele. É assim que ele está interpretando minhas demonstrações de amor. Aí ele tenta se afastar, ele dá um passo para trás, né? Tá fazendo frustração. Desculpa, eu não entendi. Alguém fez um comentário que eu estou falando? É isso? Ou estou com o microfone aberto para acidente? Então, finalizando o exercício, pessoal, a questão é essa, né? A partir das leituras que você fez, tem algum movimento que está dando vontade de fazer, né? Você sentiu muita vontade de se afastar de alguém? Pode fazer um movimento, pode voltar lá na posição, se afastar da pessoa e ver se faz sentido dizer alguma coisa para ela, né? Essa frase que eu disse é muito comum, né? Eu falo, olha, eu me afasto de você não porque eu não ame você, mas é para o meu próprio bem, né? Eu tenho dificuldade de lidar com a nossa proximidade, apesar de amar você. Isso pode fazer muito sentido. E pode fazer sim, e eu posso me sentir muito confortável estando um pouco mais longe. Ok. Esse é o feedback, essa é a informação que eu preciso que essa pessoa entenda, né? E dizer isso para o representante é importante, né? Isso cria ressonância, né? Esse movimento impacta o campo do que está acontecendo. Ok. Se tem excluídos, pessoal, né, você experimentou fazer o exercício de olhar para esses excluídos? Né? Como você se sentiu? Se você se sentiu bem, esse é o seu desafio. Isso é o que você tem que trabalhar. Olhar para essas pessoas e dizer, agora eu vejo você. Pode ser que faça sentido entregar alguma coisa para ela, né? Um movimento de olhar e falar, agora eu vejo suas dores, agora eu vejo o quanto eu carrego dessas suas dores comigo, né? Agora eu me dou conta. E às vezes, nesse movimento, talvez eu não me sinta preparado para devolver, talvez eu não consiga. E ok, eu não vou brigar com isso, eu vou traduzir isso numa frase também, né? Eu posso dizer assim para ela, né? Eu ainda carrego mais um pouco essas suas dores, né? Quando eu me sentir mais forte, quando eu me sentir mais preparado, eu vou ser capaz de te entregar, de devolver para você. E vejam que quando existe resistência, dizer isso faz toda a diferença do planeta, né? Porque eu estou assinando um contrato comigo, eu falo, olha, eu estou escolhendo o caminho de entregar, né? Eu estou vendo o quanto isso me prejudica, né? Eu ainda não consigo fazer,
Mas eu vou começar a me esforçar nesse sentido. Ok? E sempre assim, pessoal. Em constelação, quando eu me sinto bem, quando eu me sinto grato, é muito importante expressar isso. Olhar para os representantes e agradecer de coração. Né? Eu te agradeço pelo que você me mostrou, pelo que você me ajudou a ver. Né? Gratidão. E muitas vezes também faz sentido, né? Os dois movimentos. Né? Quando é fácil o exercício de olhar para alguém, né? E eu me sinto confortável de olhar, às vezes faz sentido olhar para essa pessoa e dizer assim, ó, eu te aceito exatamente do jeito que você é. E exatamente do jeito que você é, eu te tomo no meu coração. E se eu não consigo dizer isso, né, eu posso dizer, estou me esforçando para te aceitar do jeito que você é. Né? Eu ainda tenho dificuldade, ainda é doloroso para mim. E tudo bem, né? Também é importante dizer isso. Né? É um jeito carinhoso de olhar para a resistência. E aqueles que estão nos machucando, né, nos infernizando a vida, nos causando desconforto, né, às vezes faz sentido a gente mudar um pouco o olhar para eles. Né? Ok. Como se eu dissesse assim, falar, ok, né? Eu me dou conta agora de que você tem um sentido, né? Existe uma razão para você estar aqui. Né? Eu estou me abrindo, eu não vou mais brigar com a sua presença. Eu estou me abrindo para entender, né, o que você tem para agregar, né, o que você tem para me trazer, o qual é o convite, né, do que tem que ser olhado, daquilo que eu preciso ver. Apesar do desconforto, você é bem-vindo. Você também faz parte dessa história. E se nada aconteceu, nada fez sentido, né, eu não consegui olhar para nada, eu vou olhar para tudo isso e dizer, ok, né, estou me dando conta agora de como eu sou resistente, como é difícil para mim olhar. Vou começar a me esforçar para lidar com isso. Ok? Então, se estiverem fazendo exercício, eu vou pedir então para começarem a finalizar. Né? Vamos voltar para cá então? Vamos ver se vocês querem compartilhar alguma coisa ou se surgiu alguma dúvida extra. Então tem um comentário da Ângela. Constelei eu e meu namorado. No meu próprio papel, eu olho para cima. Senti a presença dele do meu lado direito, mas não queria olhar para ele. No papel dele, eu estou olhando para o chão, ombros retraídos e não sentia vontade de olhar para mim. Então, o primeiro feedback importante, Ângela, você não olha para ele e ele não olha para você. Né? Existe claramente aí um obstáculo. Né? Você não olha para ele porque você olha para cima. Existe alguma grande verdade do seu campo familiar que está te indispondo com o namorado. Né? Ou ele não concorda com alguma coisa que é importante para alguma grande verdade do seu campo familiar, ou de alguma maneira, né, a dinâmica de relacionamento, a dinâmica do namoro contraria alguma verdade do... Vou dar exemplos, né? Aqui nessa família, né, casamento, um namoro que termina em casamento tem que ser com uma pessoa da mesma idade. Né? Diferença muito grande de idade só dá problema. Né? É uma verdade para o campo familiar, por exemplo. E começa a namorar com alguém que tem uma grande, né, com quem eu tenho uma diferença de idade, né, eu estou entrando em choque com a verdade do campo familiar. Tenho dificuldade de olhar para a pessoa. Me sinto culpado. Né?
E ele está olhando para o chão. E é isso que está, ombros retraídos, né? Isso tira a força dele e ele não tem vontade de olhar para você. Ele está olhando para um excluído. Né? Aí precisamos ver qual que é a história. Né? Não, pode ser, por exemplo, para alguém importante que ele perdeu na infância, né? Ou pensaria a figura do pai e da mãe, né? Se eles são vivos ainda, irmãos. Alguma história significativa. A gente olha muito, por exemplo, tem pessoas, né? Muitas vezes a mãe teve uma experiência de aborto espontâneo, alguma coisa assim, ou, né, ou ela perdeu uma criança, e a gente vem na sequência, por exemplo. A vida inteira a gente vai olhar para esse irmão que faleceu. Né? Nós vamos nos bloquear em relação a um monte de coisa, porque existe uma injustiça fundamental. Né? Ele morreu e nós estamos vivos. Né? Então eu me sinto culpado cada vez que eu faço muito sucesso. Eu olho para baixo, eu olho para ele. Ou para ela. Ok? Ou ele está olhando para alguma história, né, de alguém que sofreu muito em algum tipo de namoro, por exemplo. Né? O namoro não terminou bem. E isso está criando a dificuldade de ele olhar para você. Né? Ele está criando espelhamento na história. Né? Então, o que precisa acontecer? Você precisa olhar para cima. Né? Aí seria legal realmente colocar o pai e a mãe, colocar representantes para a família. Né? Olhar assim e falar, bom, né, eu vejo as verdades que vocês me passaram. Né? Muita coisa eu tomei comigo no meu coração e carrego para mim, para minha vida. Né? Essa verdade, né, essa afirmação, essa crença não faz mais sentido para mim. Né? Se não fizer sentido, se você conseguir identificar algo que está realmente te criando dificuldade de olhar para o namorado, e devolve para a família. Isso é de vocês. Né? Eu não carrego mais comigo. E a questão... aí observa se a partir disso você consegue olhar para ele. Se você conseguir olhar para ele, então o que você vai fazer? Fazer o movimento de olhar e falar, agora eu vejo a sua dor. Antes eu não via. Né? Ah, ok. O pai dele faleceu quando ele era criança. Ah, ajudou a entender os ombros retraídos. Né? Ok. Beleza. Então, o movimento aí, Ângela, é ser empática com a dor dele. Eu vejo a sua dor. E dizer assim, ó, eu tenho certeza de que você consegue lidar com ela. Porque você vai ver o seguinte, a hora que você olhar para ele, a hora que você conseguir olhar para ele, você vai ter pena dele. Né? E essa pena, com certeza, é um dos elementos que torna difícil ele olhar para você. Né? Ele não quer que você tenha pena dele. Né? Eu sugiro você trabalhar isso. Né? Se você sente pena dele, começa a trabalhar a frase assim, ó, né? Nós somos do mesmo tamanho. Né? Você é tão grande quanto eu. Né? Eu não tenho nem a força e nem o poder para te salvar. Né? Não posso resolver isso por você. Né? Ainda que te ame tanto, né? ainda que eu deseje tanto te ajudar. Né? Isso é seu. Isso é você quem precisa lidar. E, de novo, né? Eu tenho certeza de que você é capaz. Eu tenho certeza de que você vai conseguir. Aí observa como fica. Né? Você vai ver que aí, a partir daí ele consegue olhar. Né? Quando ele tiver certeza disso, né? Desse sentimento, isso modifica a imagem. Ok? Ok, gratidão. Eu agradeço por compartilhar. Mais algum comentário, pessoal? Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? Marcelo, Oi, tudo bem? pode falar. Quem está falando? É Camila. Oi, Camila. Pode falar. Eu fiz 3 papéis. Fiz eu, Hum. coloquei depressão e ansiedade, o meu sentimento em relação à doença. Ok. Enquanto eu estava em cima do meu nome, eu ficava levantando, sabe, na ponta dos pés, com o calcanhar. E de Ok. costas para depressão e para o sentimento. Daí eu fui para o sentimento, me senti firme.
e de costas para depressão, nos dois casos. Quando eu estava na depressão e ansiedade, eu ficava me jogando para trás, porque o meu pêndulo não é para trás. Então eu ficava em cima da depressão e me jogava para trás. Me jogava para trás. Daí eu olhava para Camila e tudo tranquilo. Quando eu voltei para Camila, daí eu já estava firme no pé, não estava mais levantando. Daí qual que é a minha dúvida? Esse movimento de me levantar, me sentir acima da doença, né? Não sei. Mas eu não tenho que aceitar a doença, não tenho que ver ela, em vez de me sentir superior a ela. Então, funciona assim, Camila. Normalmente, né, o movimento de querer ficar mais alto, né, a gente fica na pontinha dos pés. A metáfora é essa aí mesmo. Eu quero ser maior do que realmente eu sou. E normalmente esse movimento está dialogando com alguém. Né? Eu estou querendo provar alguma coisa para alguém. Né? Eu quero ser maior que a mãe, maior que o pai, maior que os avós. Né? Eu quero provar alguma coisa para alguém. Né? A depressão te jogando para trás, né? A metáfora é perfeita. Né? A depressão está lá no passado. Né? Existe alguma história mal resolvida no passado e ela quer voltar lá, né? Nessa história. Né? Então, você pode estar dialogando com alguém que fez esse tipo de movimentação lá no passado. Alguém tentou ser maior do que os outros, né, e se deu muito mal. Talvez tenha sido excluído da família, alguma coisa assim. Né? Ou então é alguma coisa sua mesmo, né? Quem que você está querendo provar? Para quem você está querendo provar alguma coisa? Né? Aí vê se faz sentido. Aí eu posso, né, se eu tenho alguns palpites, eu posso fazer uma outra autoconstelação em que eu vou colocar o pai, a mãe, ou as figuras que eu desconfio que dialogam com isso. Né? Como que eu me sinto perto deles. Né? Se eu tiver no meu tamanho, tudo bem. Aquele que o negócio pega, né, eu vou sentir vontade de ficar alto de novo na frente do representante dele. Então, batata, né? É com esse que eu estou brigando. Mas eu vou pôr a depressão e os dois. Não, aí não precisa. Só eu e os dois. A depressão está pedindo para olhar para trás. É isso. Tem alguma coisa mal resolvida lá atrás. É como se ela dissesse assim: eu vou ficar contigo, Camila, até você olhar para essa história e curar ela. Né? Tem histórico da minha mãe. Tem histórico da minha mãe de depressão, mas já foi visto e já, né, já não é um tabu em casa como era. Ok. Porque eu era muito pequena, então nem lembro assim direito. Então, talvez, né, você tenha que voltar para essa história, né, da Camila muito pequenininha, olhando para a depressão, sentindo talvez vontade de socorrer a mãe, de salvar a mãe, né? Sim. E se cobrando, falar, eu preciso crescer logo para poder ajudar ela. Faz sentido dizer isso para você? Não? Sim, na verdade é esse sentimento que dá, de eu ter amadurecido muito cedo por ter que ser independente antes do tempo, né? Ok. Então, beleza. Então, já identificamos quem está ficando na ponta dos... É a sua criança. Né? E hoje eu, como mãe, eu entendo ela. Na adolescência eu não entendia. Hoje, como mãe, eu entendo o que ela passou. Ok, beleza. Então, mas quem ainda não entende é essa criança. Aí eu vou Pra não sugerir... repetir, né? Não, precisa resolver isso com essa criança. Você pode fazer um exercício só você e a sua criança. Coloca um representante, coloca para a criança, observa como é olhar para a criança, né? Vê como é o Não, eu seu... já fiz uma, duas vezes, mas muda, né? Vai mudando. Muda. Aí vê se faz sentido. Eu acho que quando você olhar para a criança, você vai ver como ela está se sentindo. Né? Se tiver muita dor nessa criança, né, e tiver essa questão ainda da vontade de ficar maior, né, eu sugiro que você olhe para essa criança e comece a conversar com ela o que você está sentindo em relação a ela. Né? Para mim, a imagem aqui faz sentido olhar para sua criança e dizer assim: ó, agora eu vejo todo o seu amor pela sua mãe. Né? Eu vejo o enorme amor que você tem por ela. E eu vejo quanta dor você carrega contigo, né? Querendo salvar. Eu vejo tudo isso agora. Né?
Aí faço o movimento de liberar ela tudo isso. Eu falo, você não precisa mais fazer isso por ela. Né? Você pode devolver isso para ela, isso é dela. É porque dói a gente não conseguir cuidar da gente e ter que cuidar das crianças, né? E se fizer sentido, Camila, né, na movimentação seguinte, olha para sua criança e diz assim, ó, fala, agora eu vou cuidar de você. Né? Uhum. Eu Sim. estou, você não está mais sozinho. Né? E, ok, aí observa a movimentação que acontece. Né? Tá bom. Está querendo ficar grande aí é a criança sua. Né? Então precisa fazer uma Uhum. movimentação, dialogar com ela. Né? Tá. E liberar ela dos contratos que ela assinou. Né? Eu acho que ela Uhum. assumiu compromissos muito grandes aí com a dor dessa mãe. Né? Sim. Da Aí, ausência, né? aí faz muito sentido você desenvolver depressão. Né? Você está acompanhando o drama da mãe. Uhum. Aí talvez na posição de adulto também faça sentido devolver alguma coisa para a mãe. Né? Mas isso aí você tem que sentir, né? Eu estou te dando sugestões. Tá. Vê se faz sentido essa movimentação. Né? Tá bom. Ok? Se tudo isso fizer sentido, Camila, né? Na primeira oportunidade aí que voltar a ter constelações em grupo, aí eu sugiro você constelar a relação com a mãe. Uhum. Né? Né? Porque autoconstelação é aquela coisa, ajuda bastante tudo, mas às vezes é um começo de um caminho. Esses movimentos às vezes são mais ressonantes quando a gente faz em grupo. Ok? Tá. Tá bom. Beleza. Obrigada. Gratidão. Compartilho. Ok. Já extrapolei um pouco o horário que eu tinha combinado com vocês. Né? Falei 1h30 já. Então, estamos completando agora, 1h30. Isso. Então beleza. Então, primeira batida de olho, eu fiquei preocupado. Né? Falando... Eu só não sei tirar essa mãozinha daqui. Tá bom, aí eu vou ficar te devendo. Eu também não sei como tira esse troço. Não, deixa ela quietinha, tá tudo certo. Tá bom. Mais algum comentário, pessoal? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Alguma última dúvida? Ok. Então, eu vou deixar como um convite para vocês de experimentarem mais vezes. Isso aqui é um caminho muito bonito, pessoal. Né? É simples, né? Às vezes a gente despreza, né? Que nem eu falei para vocês, é a primeira vez que me ensinaram autoconstelação, eu achei muito bobinho. Hoje eu tenho um respeito enorme por isso, né? Resolve muita coisa, me ajuda em muita coisa, muita coisa. Né? E é assim, sabe? Em alguns momentos é quase a jato, né? É como se tirasse do corpo. Né? É como se tirasse um peso do corpo, né? É como se a coisa se deslocasse fisicamente, né? Não, eu tenho às vezes dores, né? Que eu não sei exatamente o que é que está acontecendo, né? Um desconforto muito grande, né? Eu simplesmente ponho um representante para tudo isso e sinto apenas. Né? Aí troco de lugar, olho para o Marcelo, vê. Às vezes ele tem vontade de dizer alguma coisa. Né? E às vezes ele tem vontade de me puxar a orelha mesmo. É né? Como se ele olhasse e falasse: puxa, mas você é cabeça dura, hein, cara? E aí eu volto para o lugar do Marcelo e olho e falo: bom, ok. Vou prestar mais atenção para ver se eu identifico o que está te incomodando tanto. Não. Então, você deixou sua mensagem, né? Né? Tô me comprometendo a levar isso em consideração. Tô te liberando agora para você partir. Né? Eu te libero. E às vezes faz todo sentido do mundo aquele negócio ir embora. Né? Puxa vida, né? Não sabia que era tão simples assim, mas se tivesse ensinado isso antes, tinha evitar. Então, é questão de trabalhar a sensibilidade, pessoal. Né? Com o tempo a gente vai aprendendo o nosso caminho de autoconstelação. Né? Tem coisas que a gente consegue, tem coisas que a gente não consegue. Né? E tudo bem. Né? Não vou brigar também. Né? E que nem eu comentei com a Fernanda, né? Quando eu não consigo, tem um bom motivo para eu não conseguir. Né? Aí eu vou procurar um outro contexto para trabalhar aquilo com apoio. E é isso. Aí, com o tempo, né? Tem situações da vida que
a gente vê a situação como se estivesse montando a imagem, né? É impressionante quando a gente começa a olhar o sistêmico do negócio, né? O Paulo está comendo lá em casa e eu começo a entender, né? A minha filha se desentendendo comigo, por exemplo, e eu sei claramente para onde ela está olhando, e para quem ela está olhando, e com quem ela está brigando. E eu fico lá quietinho e falo, tudo bem, né? Eu sei para onde vai esse sentimento, né? E eu começo a mentalizar com ela, falo, eu não sou essa pessoa, eu sou apenas o seu pai, né? Os assuntos relacionados ao seu pai, você pode tratar comigo. Os outros, por favor, vou pedir para você tratar com essa outra pessoa, né? Mentalmente, né? Não preciso falar isso para ela, né? Não, tem situações que não vai fazer sentido para as pessoas, né? Não, mas faz sentido para mim. E é importante eu trabalhar essas frases para mim, né? Me pacifica, né? Sabendo disso, é mais fácil lidar com o conflito do outro, né? Eu consigo administrar melhor. E tudo bem, né? Ok? É isso então, pessoal. Então, acho que é o que eu queria tratar com vocês hoje de autoconstelação, né? Se alguém ainda tiver alguma dúvida, que quiser depois me mandar alguma coisa em inbox, né, na medida da disponibilidade, aí eu vou respondendo, tá bom? Agradeço muito por terem participado, por terem apoiado esse processo, né, tornar a realidade esse encontro, que a gente vai estar compartilhando, né, vou divulgar aí online, e outras pessoas vão poder usufruir também do que a gente estudou aqui, tá bom? É isso. Um abração para todos vocês, de coração. Sintam-se abraçados aí, né, fisicamente. Muita luz, muita serenidade aí para lidar com os desafios, com os conflitos, né? E, né, serenidade principalmente para trabalhar isso. O permitir-se olhar e o trabalhar aceitar, né? Que nos tira aí tanto peso que a gente carrega nas costelas sem necessidade, né? Para a gente realmente ir se comprometendo com projetos de cura, né? Curarmos a nossa vida, né? Iluminarmos e curarmos a nossa vida, né? Que é o que interessa para todos nós. Gratidão, pessoal. Um abração. Tudo de bom para vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau. Interromper a gravação.